Olá, começamos agora mais um programa Palavra do Vereador, para você conhecer um pouco mais do trabalho dos vereadores da nossa cidade. E quem participa do programa de hoje é o vereador Antônio Carlos Parisi. Boa tarde, vereador, muito obrigada pela presença. Obrigado você, Águida. É uma satisfação muito grande vir a este programa que conta as coisas que ocorrem na vida de um vereador. Estou à sua disposição. Vereador, o senhor esteve ausente durante um ano, na Secretaria de Cultura. E como foi essa experiência, no que isso vai contribuir para o seu mandato agora, que o senhor retomou? Então, isso é uma história assim, até interessante da gente contar, viu, Águida? Porque, na verdade, eu assumi como vereador, fiquei por 2 anos, 2009 e 2010 como vereador. Depois, em 4 de março, eu fui guindado ao cargo de secretário de Cultura através de um convite do prefeito municipal, Valdomiro Lopes. E eu entendi na ocasião de que você pode servir ao município de diversas formas, como vereador nesta Casa de Leis, mas você pode servir também no Poder Executivo, através de uma secretaria, no caso, uma Secretaria de Cultura. Então, entendendo assim, eu me predispus a ir para essa secretaria, apresentar lá o meu trabalho. A gente sabe que muitas pessoas achavam que não deveríamos ter ido, que nós somos eleitos para ser vereador, deveríamos ficar aqui como vereador. Mas eu entendo também que tudo que é atividade pública, onde você possa favorecer a sua comunidade, você deve estar presente. Agora, você me pergunta como foi o tempo que eu lá estive. Eu lhe digo o seguinte, foi uma experiência incrível. Uma experiência muito boa, no sentido de aprendizado. Eu nunca tinha sido até então secretário. Foi um aprendizado muito grande, é uma secretaria operosa. Só para você ter uma ideia, realizamos 23 grandes projetos em um ano. Eu fiquei lá 1 ano e alguns dias. 1 ano e 3 dias, para ser exato. E nesse 1 ano e 3 dias, eu realizei 23 projetos de grande alcance. Então, é um trabalho intenso, Isso sem falar em atividades menores, só as principais, as principais. Eu acho que foi assim, um misto de satisfação, algumas decepções também, sabe? Assim é a vida pública, Você Sim. tem prazeres e tem desprazeres, É como diz a nossa presidente, os do bem e os do mal. Então você encontra pessoas do bem e encontra pessoas do mal. Mas eu acho que no frigir dos ovos, eu acho que a ideia foi interessante, a experiência foi muito boa, a gente aprendeu muita coisa e pudemos colaborar com a comunidade em muitas coisas. Ocorre que chega um momento que você tem que se desligar, Sim. Eu me desliguei 1 mês e pouco antes para retornar à Câmara. Eu tinha uma obrigação legal de me desincompatibilizar até 7 de abril. Eu vim antes, vim no dia 7, exatamente 7, mas não de abril, no mês anterior, março. Um mês antes. Exatamente 1 mês. Porque eu acho que eu tinha que retomar rapidamente meu trabalho aqui na Câmara Municipal. Eu tinha que retomar esse trabalho. E já tinha, de certa forma, participado ao Poder Executivo, no caso da chefia de gabinete do prefeito municipal, desde janeiro, que eu deixaria, depois do Carnaval, eu deixaria o cargo na Cultura. Então eu cumpri aquilo que eu tinha dito, tinha prometido, tinha conversado com o Jabes Busquete, que era o vereador que estava no meu lugar, eu tinha dito a ele que eu ia também retornar. Eu acho que eu fiz a coisa de maneira assim, muito ética, avisando as partes interessadas de que eu estaria reassumindo o cargo que agora aqui estou. É um prazer voltar para a Câmara, é outro trabalho muito importante, é um trabalho também que eu desconhecia, meu primeiro mandato, e que também me satisfaz muito, porque você lida também, um pouco diferente, você trabalha com a legislação, você cria leis, Você cria leis, você aprova leis, você apresenta projetos. É um pouco diferente daquilo que foi na Secretaria de Cultura, onde eu cumpria leis. São posições diferentes. Aqui a gente cria leis. Eu volto muito satisfeito, porque nos 2 anos que eu aqui fiquei, que eu fui vereador realmente, eu tive de 12 projetos apresentados, 8 se transformaram em lei. De 12, 8 se transformaram em lei. Inclusive, nós vamos falar sobre eles daqui a pouquinho. Então, eu acho assim, estou com um índice muito alto de aceitação em meus projetos. O saldo, então, foi mais para, assim, foi um saldo melhor do positivo. que mais positivo que Não, negativo. foi positivo.
A vida é assim, a vida nos ensina, e quando eu estive na cultura foi assim. Eu tive muita gente que me ajudou, tive gente que tentou me atrapalhar, teve gente que tentou puxar meu tapete, como se diz na gíria, mas são coisas da vida, vamos tocando o barco. Com certeza. E o senhor volta em pleno ano eleitoral. Sim. Como que está assim, a questão do trabalho, a procura, as pessoas têm o procurado mais, como que está nessa questão? Então, é um ano eleitoral, a gente tem que se preocupar com isso. A campanha, por enquanto, é proibida, né? Não há legalidade ainda nas campanhas. Elas só serão possíveis a partir de julho, se não me falha a memória. Mas nós estamos assim, retomando o nosso trabalho legislativo. E, evidentemente, nós estamos nos preparando para os embates que virão aí de campanha eleitoral, que não é fácil. Uma campanha eleitoral, ela é muito desgastante, ela requer muito do candidato, e nós estamos nos preparando para esse embate eleitoral. Então, agora vamos falar dessas leis que o senhor mencionou anteriormente, né? Começando pela lei dos supermercados, do tempo de 10 minutos, né, da fila, que para quem tem 10 itens, para diminuir o tempo de espera nas filas. Então, Águida, na verdade eram 10 itens, né? Então a gente com a lei, nós corrigimos isso, passando para 15 itens, né? A gente criou, na verdade, mais caixas rápidos. Essa era a preocupação nossa ao fazer o projeto. Porque o que ocorria até então era o seguinte, tinha um número de caixas rápidos à vontade do supermercado ou do hipermercado. E o limite para passar um caixa rápido era de 12 unidades. Perdão, de 10 unidades, né? Como você disse. Eu acabei confundindo o senhor. Como você disse, 10 unidades. Então, o que nós fizemos? Nós levamos para 15 unidades, o limite para passar pelo caixa rápido, e ao mesmo tempo nós obrigamos os supermercados e hipermercados a que a cada 4 caixas normais tenha um rápido. Então, os supermercados da cidade se adaptaram a essa nova realidade. Porque não é justo, veja bem, uma pessoa que compra para todas as despesas em supermercado, para todo mês, não é justo que alguém que tenha 2 unidades tenha que esperar todo esse tempo que vai levar uma pessoa que está fazendo compra para todo um gasto mensal. Então, nós aumentamos o número de caixas rápidos para essas pessoas que vão fazer compras pequenas e que possam realmente fluir mais rapidamente, até porque nós sabemos que nós vivemos numa época em que o tempo é preciosíssimo, né? Com certeza. Então todo mundo hoje corre procurar espaço no tempo para executar suas tarefas. Então nós temos que facilitar as pessoas. E o que é importante também nessa lei é que quem sai de casa para fazer a compra do mês já vai sabendo que vai ter um tempo de espera maior. Enquanto que o outro, que vai pegar 2 itens, no máximo 15, como o senhor disse, né, que a lei alterou para 15, ele está com um pouco mais de pressa, então essa lei vai beneficiá-lo. Exatamente, uma pessoa quando ela, imagine só, uma pessoa quando ela sai predisposta a fazer compra para o mês todo, ela sabe que ela vai demorar e ela se prepara para isso. A pessoa que vai num caixa rápido, que vai comprar pouca coisa, ela tem que ter um caixa rápido, até porque é uma compra, geralmente, se é pouca coisa, é porque ela não tem muito tempo para as compras. Exatamente. Então nós atendemos a esses 2 aspectos. E o mais importante, é uma lei que pegou, porque infelizmente tem leis, até eu tenho leis que não pegaram, mas tem leis que pegam. Essa pegou, todos os supermercados aderiram e parece que está tudo bem. Eu nunca vi nada de crítica a esse projeto, a essa lei, perdão, já é lei, né? É lei, né? Não vi nada de contrário à lei, todo mundo está aceitando numa boa e está tudo correndo muito tranquilo nos caixas dos supermercados e hipermercados. E o senhor então percebe que realmente essa lei teve assim, uma predominância. Sim, a aceitação total. A aceitação foi total. Tudo tranquilo. Tanto por parte dos donos dos supermercados como por parte do consumidor. Então houve uma mudança de cultura dos supermercados, né? Perfeito. Ok. E com relação à lei, vereador, que institui a meia entrada, né, na cidade de São José do Rio Preto para portadores de deficiência, quando o senhor pensou nessa lei, o senhor pensou em estimular o deficiente a se locomover mais, a mobilidade? Sim. Né? O deficiente por si só, ele tem gastos maiores do que uma pessoa normal, né? Para sua própria manutenção, é muito mais dispendiosa, né? E a gente entende que as pessoas que
que sejam portadoras de deficiências devam ser incentivadas a comparecer em locais de lazer, de cultura, de diversão, né? Porque, vamos dizer assim, paga-se um alto tributo pela deficiência, né? Você não tem nem sempre ruas preparadas para um deficiente, você em casa tem suas dificuldades naturais de um deficiente. Então, o nosso objetivo foi esse, propiciar momentos melhores para os deficientes, fazendo com que na diversão, no lazer, eles tenham mais oportunidades e até na cultura, por que não? Mais qualidade de vida, Mais qualidade. né? Eu acho cultural. que isso incorpora a qualidade de vida. Isso, né? com certeza. Isso incorpora a qualidade de vida, porque o estimula a frequentar mais esses locais, né? E ele frequentando mais esses locais, por consequência, como você disse, Águida, ele vai ter uma cultura melhor, um padrão de vida melhor, uma qualidade de vida muito melhor. E a interação, né, com a sociedade, Exatamente, isso é muito importante. porque isso facilita exatamente essa interação. Muito bom. E também da sua autoria, a lei que proíbe o uso de celulares em salas de aula, tanto quanto ao uso de bonés e os outros aparelhos eletrônicos, Exato, né? isso é muito importante. Eu sou professor universitário, né, então eu conheço bem esse problema. Esse projeto, quando o projeto foi polêmico, né? Foi polêmico. Muitos sims, muitos não, né? Mas eu tenho muita convicção de que esse projeto é importante. Porque, como professor, eu sinto na pele o problema. Um celular ligado numa sala de aula, ele dificulta o aprendizado. Não só dificulta, na medida que o aluno está prestando atenção e toca um celular e ele perde essa atenção, ele perde totalmente essa atenção. O professor também, de certa forma, ele está no embalo da aula, um celular que toque o tira do pensamento, do correto pensamento e raciocínio, e faz com que tudo comece da estaca zero, né? Porque não há dúvida, o toque de um celular, numa classe com 60, 70 alunos, todos os 60 ou 70 vão olhar automaticamente para de onde veio o toque, né? E o próprio professor faz isso também, instintivamente. Tira o foco, então, né? Tira o foco da aula. Então, imagine você, se fosse permitido, todo aluno tem um celular hoje. Tem aluno que tem 2 celulares. E cada vez vão tendo mais. Exatamente, né? Então, imagine você que situação seria numa sala de aula, a todo instante tocando no celular. Não haveria aula. Por consequência, não haveria aula. Então, a gente entendeu que nós deveríamos proibir o uso de celulares em sala de aula. Logo em seguida, foi interessante que um projeto do então governador José Serra também proibiu o uso de celulares em todo o estado de São Paulo. Então, a nossa lei até foi primeiro. Depois veio a proibição do governador para o uso de celulares em salas de aula. Nós fomos um pouco além. Proibindo outros aparelhos, né, que não sejam aqueles utilizados para a educação em si. Você pode usar um projetor, claro. Se for para o benefício do aluno, é válido, né? Mas proibimos também o uso do boné. E aí a coisa pegou um pouco mais, sabe? Porque dizem assim, bom, mas o boné foi incorporado já ao traje do adolescente. O adolescente gosta de usar um boné. Aí eu pergunto, qual a importância de um boné na cabeça de um aluno num curso noturno, em sala de aula? Eu não sou contra o uso do boné, mas que em sala de aula ele tire o boné. Quando ele sair lá fora, ele coloque o boné sem problema nenhum. Isso aí, a gente pode retroceder um pouco no tempo e lembrar de nossos avós, numa época, por exemplo, em que se usava muitos chapéus, né? E por consequência se usava também um móvel que se chamava chapelaria. Esse móvel era colocado sempre na entrada das casas, né? E ele tinha os ganchos que possibilitavam você colocar os chapéus e capas também de chuvas. E na Europa isso é muito comum ainda, até hoje, né? Então, o que ocorria? As pessoas usavam mais chapéu do que hoje, né? Mas todo mundo tinha o hábito e o respeito de quando entrasse numa casa, a primeira coisa que ele fazia, depois que era atendido à porta, ele tirava o chapéu e colocava nessa chapelaria e ficava dentro dessa casa que ele visitava sem chapéu. Ele só voltaria a colocar o chapéu na hora de sair, que aí ele pegava o chapéu, colocava na cabeça e ia embora. Era um sinal de respeito aos próprios moradores daquela casa, não ficar com o chapéu andando dentro da casa, né?
Porque, na verdade, o boné, o chapéu, é para cobrir a sua cabeça. E qual a razão para se cobrir a cabeça dentro de uma casa ou dentro de uma residência? Né? Então, aí eu pergunto, e por que dentro de uma sala de aula? Qual a importância disso? Então, nós entendemos que era uma questão até também de respeito e uma questão também desnecessária você estar usando um boné numa sala de aula. Então, nós estendemos a proibição também do boné para ser usado em sala de aula. Eu sei que a história do boné é um pouco mais complicada. Tenho boas notícias do que diz respeito aos celulares, que não estão sendo mais usados em salas de aulas. O boné me parece que ainda tem exceções. Tem ainda sala de aula onde o professor faz vistas grossas tal, e o indivíduo está usando o boné. Mas não vejo necessidade desse uso de boné numa sala de aula. Então, a senhora acredita que o fato de deixar de usar o boné houve mais resistência do que do próprio uso do celular? Mas isso é muito assim do próprio professor, né? Porque ele tem autoridade. A nossa lei dá liberdade ao professor de prender o celular ou o boné e entregar depois da aula, né? Ou só entregar depois da aula. Mas no caso do boné os professores estão mais maleáveis, né? Mas no celular não, foram firmes realmente, e essa lei está sendo cumprida, pelo menos no que diz respeito aos celulares. Que vai só ajudar o aluno Só ajuda o aluno. No crescimento dele. Então, essa coisa que é importante, esse enfoque que você fez agora, que é sumamente importante. Qual é o enfoque? De que o objetivo dessa lei não é criar problemas para o aluno, é o contrário. Né? É criar benefícios ao próprio aluno. Porque normalmente numa escola, em qualquer escola, mas numa escola particular, pior ainda, né? Porque ele paga, e paga muito caro, o estudo hoje é caro, né? De forma geral, qualquer curso superior principalmente é caro. Então, nesses cursos superiores, eles estão usando muito boné ainda, celulares todos têm. Então, a gente tem que ter algum paradigma. Um paradigma seria esse, não use em sala de aula. E mesmo para as crianças, para os menores, né? Hoje qualquer criança tem celular. Então, deixem de usar em salas de aula. Eu não sou contra a portabilidade do celular, mas que ele seja desligado ao entrar em sala de aula. Isso que eu ia perguntar ao senhor. Na verdade, a lei é para que se desligue o celular. Para que não use, leve, né? Para que não use, de forma não para que alguma. não leve. Até quando da aprovação da lei, teve um vereador que não entendeu bem o espírito da lei e ele, usando a tribuna, ele comentou e criticou esse aspecto de que hoje é questão de segurança um celular com aluno. E eu não nego isso, e nem sou contra. É que no período da aula é que ele não ligue esse celular. Pode até portar o celular, mas desligado. Saiu, ele ligue novamente. Exatamente. Porque ele fica... A proibição não é de ter celular, é de usar o celular. É porque na sala, ele com o celular ligado, ele pode até não fazer as ligações, mas ele pode ficar mandando mensagem, de qualquer forma ele tira o foco. Está se distraindo e perdendo o foco, que é importante. Né? Realmente... Se ele coloca no vibra, né? Vamos lá, ele está prestando atenção numa aula, toca o vibra, ele vai também perder o foco, ele vai se desligar do que está ocorrendo em sala de aula. Então é comum, por exemplo, você ver alunos saindo da sala de aula, indo para os corredores para atender telefone, estudantes que vão atender o namorado que está ligando, que tem um encontro marcado para depois da aula, coisa que valha. Tudo isso é prejudicial ao aluno. E que ele tenha consciência de que isso é prejudicial ao trabalho dele como estudante. E a lei, ela vem para ajudá-lo, não para ajudar. Só para ajudar. Só para ajudar, Águida. Só para ajudar. Tomara que todos entendam, né, vereador? Perfeito. Também tem a lei que determina o recolhimento dos veículos que ficam abandonados aí pelas ruas de Rio Preto. O senhor acredita que ainda há um número considerável de veículos? Tem. Quando pensamos em fazer esse projeto, a gente imaginou isso, né? Será que tem tantos carros assim? Aí fizemos uma pesquisa. Eles não existem na área central da cidade, nem poderia ser diferente. Mas na periferia você encontra muitos carros abandonados, as carcaças, né? Então, anteontem eu encontrei um carro assim também abandonado na Avenida Fernando Costa, na Maceno. Né? Eles ficam abandonados, as pessoas não têm o que fazer, não têm grandes valores a ser oferido vendendo aquilo, então eles são abandonados. Eles atrapalham o tráfego
Na periferia, muitos são usados desses veículos abandonados para o uso de drogas. Eles entram dentro desses veículos para fumarem drogas. E não tem razão nenhuma de ficarem nas vias públicas. Então, essa lei autoriza o recolhimento, é levado para o pátio, né, pátio municipal. Nesse pátio, a lei também autoriza que se faça um leilão das peças. Né, como o carro ele não vai ter demanda, né, não haverá procura, mas o objetivo é que, na verdade, se leiloe as peças desse carro. O valor oferido paga o pátio, paga as despesas todas. Se sobrar alguma coisa, fica à disposição do proprietário da carcaça. Ainda, mesmo a prefeitura tendo todo esse trabalho, o proprietário ainda tem direito ao se ao por valor. acaso no leilão, né, porque se faz um leilão, né, se o leilão ultrapassar o valor que foi investido para levar esse carro, o tempo que ele ficou no pátio, se sobrar alguma coisa, isso volta para o dono do carro, que é o da lei, né? É normal isso. A lei, então, beneficia tanto a cidade, né, com a diminuição dessas carcaças, né, a poluição Como ela dá uma satisfação visual. ao proprietário da carcaça. Isso é importante. Ela dá uma satisfação, né? Ele não fica, não de tem repente perdido. até ele recebe um dinheirinho. É muito importante, realmente, né? Bom, vereador, tem mais alguma outra lei, algum projeto que o senhor já esteja tramitando? Então, a gente tem sim, um projeto que também foi impactante na época, que é da criação das motovias. Nós fizemos esse projeto baseado em números importantes. Por exemplo, o crescimento das motos hoje no Brasil é maior que o dos carros. E em Rio Preto também. O número de motos vendidas é maior que o número de carros vendidos. Por quê? Porque a moto é acessível financeiramente. Você faz um financiamento, ela fica mais acessível ainda, né? O próprio governo incentiva através de propiciar financiamento para a compra de motos. Então, o motoboy, o mototaxista, o motociclista, esses todos estão usando nossas vias públicas e o grave da história, estão morrendo ou estão se machucando terrivelmente. Então, a preocupação nossa é essa. E nós temos que criar alguma coisa no sentido de evitar tantas mortes e tantos acidentes. Porque a maioria dos acidentes hoje estão ocorrendo com motos. E são os mais graves. E são os mais graves. Por quê? Porque qualquer choque de uma moto coloca o indivíduo no chão. Ele vai ser jogado ao chão, né? Ou bate a cabeça, que é a tendência natural, pelo próprio movimento, é lei da física, né? Pelo próprio movimento do motociclista, se há um choque, a tendência dele sair por cima da moto e aterrissar de cabeça no chão. Daí a obrigatoriedade do capacete, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, poupar essas vidas. Embora muita gente diga assim, mas eles também abusam. Tudo bem, existem os que abusam. Mas por isso mesmo, a nossa solução, ela contemporiza tudo. Primeiro, ela tira as motos do meio dos carros e cria vias especiais para essas motos. Essas vias não vão ocupar tanto espaço assim, não é uma rua, não. É 1 metro e pouco, 1,5 metro no máximo. É o suficiente para caminharem as motos nas ruas. Lógico que não é toda a rua que vai dar certo isso, né? Mas nós temos avenidas em Rio Preto que seriam ótimas. Por exemplo, a Filadélfia Gouveia Neto seria uma avenida interessantíssima, que tem um fluxo de motos muito grande, do pessoal que se desloca do centro, que trabalha no centro e vai para a região norte da cidade, né? Principalmente agora, com o alargamento da calha do Rio Preto, e houve aumento do espaço também, um espaço disponível. O prefeito parece que está falando em bicicletas, né? Em ciclismo. Eu não sei se seria o mais interessante. Eu tenho um carro comigo, não só pela minha lei, mas eu acho que é muito mais importante você colocar motos, né? E não ciclismo para devaneio ou para lazer, sabe? Embora eu seja defensor do lazer também. Mas eu acho que antes disso, existem vidas a serem poupadas. Então, eu não entendi até hoje, acho também que não houve suficientemente apoio da classe para esta lei. A classe dos motociclistas deveriam ter apoiado mais essa lei, notadamente os mototaxistas, que estão trabalhando e correndo riscos.
Eles deveriam ter me ajudado mais nessa lei, na pressão, para que o poder público não só transformasse em lei como transformou, mas que abrisse agora as vias para as motos caminharem por essas vias. Com mais segurança. É uma lei que eu lamento muito que ainda não foi cumprida. Eu tenho certeza que ela daria excelentes frutos e muitas vidas, que se fosse uma só já seria ótimo, né? Mas que daria para poupar muitas vidas, muito mais do que uma, com certeza. A gente tem visto todos os dias, né, nos telejornais, até mesmo nos jornais, né, o número de acidentes. E Exato. muitas vezes o motoqueiro, uma moto, ele não só promove um acidente envolvendo apenas o motociclista, mas sim um pedestre, né? Sim. Então, com essa motovia vai diminuir o risco para todo mundo. A moto, de certa forma, ela chama o acidente. Por que razão? Primeiro, porque ela é de difícil visão. Você está dirigindo um carro, existe um momento que você não vê praticamente a moto e acaba colidindo. A moto é muito ágil, é muito mais ágil que um carro, né? Então também isso auxilia nos choques. Eu acho também que essa coisa tem lá os motociclistas que abusam, também é outro fator. Enfim, é uma série de fatores, uma série de conjunções que fazem com que o uso da moto seja muito preocupante. Então, se ela é preocupante e ela tem estatisticamente resultados negativos, vamos cuidar disso. Mais um assunto a tratar com o vereador Antônio Carlos Parisi, que é a questão da Bienal do Livro. Vereador, o que o senhor tem a dizer a respeito desse assunto? Então, a Bienal do Livro é feita a cada 2 anos, né? E este ano seria o ano da realização da Bienal. Eu estava no Secretaria de Cultura e fiquei até agora março, né? Dia 7 de março. Ocorre que eu tinha conversado com o gabinete do prefeito municipal em janeiro, noticiando de que eu deixaria a secretaria após o carnaval, que seria até o dia 19 e 20 de fevereiro. Então, desde janeiro, que se sabe nas hostes do governo municipal, de que eu estaria deixando essa secretaria após o carnaval, então após fevereiro, 20 de fevereiro. Isso fez com que o secretário de Comunicação, Deodoro, começasse já a planejar o aniversário da cidade, que ele acabou realizando. Então, eu deduzo que ele também sabia, desde janeiro, que teria que realizar também a Bienal do Livro, coisa que não foi realizada. A imprensa hoje, como eu saí agora, dia 7 de março, entende que eu deveria ter preparado a Bienal do Livro. Mas eu tinha avisado desde janeiro que eu deixaria a secretaria. E acho que deveriam ter sido tomadas providências para fazer-se também a Bienal. Como tomaram providências, sabendo que eu ia sair, no aniversário da cidade. Não fui eu que contratei Michel Teló, não fui eu que contratei Eduardo Costa, foi o secretário Deodoro da Comunicação. Eu acho que ele deveria também ter providenciado a realização da Bienal do Livro. Então, está caindo sobre a gente aí o ônus de não ser possível agora fazer essa Bienal. É lamentável, mas eu avisei com 4 meses de antecedência que eu ia sair da secretaria. E 4 meses era o tempo necessário e suficiente para se fazer a Bienal, sim, senhor. O senhor quer deixar suas considerações finais? Eu quero agradecer a esse programa, agradecer essa equipe maravilhosa da TV Câmara. Eu não canso de elogiar essa equipe que tem um desempenho sempre muito bom, maravilhoso, preocupados em realmente mostrar o que acontece nesta Casa de Leis. Agradecer a você, Águida, pela gentileza, pelo profissionalismo seu, pela boa vontade sua, garantindo que você tem um futuro muito brilhante pela frente. Aproveite esse futuro, né? Use o presente para que ele venha no futuro e que você tenha uma brilhante estada aqui nesta casa. Muito obrigada, vereador. Hoje nós conversamos com o vereador Antônio Carlos Parisi. O programa Palavra do Vereador volta amanhã. Até lá!